do técnico Vanderlei Luxemburgo, por favor. Boa noite, Vanderlei. Simpate com a equipe do Goiás, o Corinthians com uma equipe mista. Queria que você fizesse uma avaliação sobre esse resultado. Você entrou com 3 atletas titulares e num primeiro tempo em que teve um pouco de inconsistência e você precisou recorrer a jogadores da equipe titular. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação e também falasse da atuação do Romero hoje, que foi muito importante na construção pelos lados e atuou muito bem. Uma coisa que não é novidade eu fazer isso aí, já fiz algumas vezes, né? E no primeiro tempo não achei inconsistência não, achei que o time teve bastante consistência, dominou o primeiro tempo, jogando o Goiás para trás, o Goiás só com opção de contragolpe, é um time perigoso de um contragolpe, tem um jogador muito alto que protege bem a bola. E essa estratégia foi criada em função do jogo de hoje. Poderíamos ter conquistado a vitória, porque um pênalti, né? Mudou os 10 minutos do segundo tempo, nós fomos muito mal no segundo tempo, início do segundo tempo. Aí a estratégia que eu criei foi que jogadores ficarem no banco hoje e poder mudar dependendo da situação do jogo. Foi o que aconteceu. Acho que depois que nós mudamos, nós tivemos um volume de jogo bem maior, poderíamos ter, mesmo saindo atrás, ter conquistado a vitória. Então, acho que aqueles 10 minutos iniciais do segundo tempo foi o nosso problema dentro do jogo. Luxa, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Se o Santos vencer amanhã, o Corinthians pode ficar 1 ponto da zona de rebaixamento e vai ter uma sequência bastante complicada pela frente. Tem um clássico contra o Palmeiras, depois outros adversários que estão no topo da tabela. E até ouvindo alguns torcedores, alguns comentavam que preferiam que o time priorizasse até o Campeonato Brasileiro com medo de ser rebaixado. Hoje, o quanto que o termômetro torcida importa na sua decisão até da diretoria com relação à prioridade e também se você se preocupa com a zona de rebaixamento hoje? Eu estou desde o início convivendo com isso, com essas perguntas. E em momento algum respondi sobre isso aí. Nós temos hoje 25 pontos, temos um jogo a menos. Se nós tivéssemos a vantagem de ganhar o jogo a menos, nós estaríamos com 28 pontos. 28 pontos você estaria na zona de cima da tabela. Então essa pergunta vai sempre existir. Desde o início eu estou convivendo com ela. Então não vai mudar o meu pensamento. Puxa, aqui, boa noite. É claro que o Corinthians não confirmou ainda, mas tem um grande jogador na sua defesa, que é o Murilo, que é um jogador que chama atenção, que é um cara que você deu oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho dessa iminente saída do Murilo. E é uma coisa que você já esperava para essa janela, não esperava, dos últimos dias. Importante saber de você. Internamente, que nós temos a informação é de que não tem nada definido. A informação que nós temos é que um interesse de um clube e o Corinthians negociando com o clube. Mas fora disso aí não tem nada definido com ele, que estava no banco hoje. Se não definir, é um jogador que a gente conta com ele. Se definir, faz parte do processo do futebol. Nós já temos ali, o problema nosso não seria nem um zagueiro, que nós temos 4, 5 zagueiros hoje de alto nível. Delei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Vou fazer uma pergunta que eu poderia fazer em outro jogo também, não é tão específica do jogo de hoje. O quanto que a fase de um centroavante muda todo o sistema de organização de um time, o sistema de jogo do time, uma fase boa, uma fase ruim. Porque eu vou exemplificar, de repente o time fazer as jogadas para tocarem a bola para o centroavante e evitarem chutar a bola de longe, de fora da área, por exemplo, e em outra fase do atacante, de repente o time jogar mais coletivo. Não consegui entender. Vou simplificar, o quanto que a fase de um centroavante muda o sistema organizacional da equipe? Má fase ou boa fase? O esquema não muda, nós estamos trabalhando em equipe e as situações de lado de campo, de atacar o espaço com o atacante, de preparar a jogada para ele, está sendo feito. E a fase passa, isso passa. Agora, se eu tirar ele de campo, como eu já falei algumas vezes, até tiro, é muito fácil. Se eu tiver, é muito fácil assim para resolver o problema. Tá bom, tá em má fase, resolvi o problema. Tem que deixar o cara jogar. E às vezes que eu entender que posso jogar sem um centroavante, já fiz isso com o Roger passando para dentro, fiz isso no jogo passado com o Renato sendo um centroavante falso,
como algumas equipes jogam com um atacante, com um meia jogando de centroavante, fugindo um pouquinho da marcação. Cara, eu acho assim, não é o centroavante. Eu coloco sempre a nível de equipe, né? Às vezes é o zagueiro, às vezes é o centroavante, às vezes é o meia, que passa um momento ruim, e nós temos que fazer a coisa continuar. Aqui, boa noite, tudo bem, Luxemburgo? Eu queria perguntar se você gostou da organização do seu time, que ele apresentou durante os 90 minutos, e também o que pode ter impacto essa perda desses 2 pontos hoje em casa, sabendo que vem pela frente aí uma sequência, a mesma sequência que levou o Corinthians à zona de rebaixamento, que o clube entrou em ebulição, que você inclusive foi contratado nessa sequência de jogos. Queria saber dessas duas situações, se você gostou da organização do seu time e se também essa perda desses 2 pontos, o impacto que ela pode ter numa sequência tão difícil como essa. Bom, se tiver alguma coisa já escrito que na sequência nós vamos repetir o que aconteceu no passado, é complicado, não tem nada que está escrito nisso aí. É um outro momento nosso também. Lá atrás era um momento, eu já falei sobre isso aí, até com o Marco, né? Falamos sobre crescimento ou não crescimento, né? Cara, então não tem que continuar trabalhando. Claro que 2 pontos em casa contra uma equipe que estava ali, né? É complicado, né? E a estratégia, eu continuo achando que a estratégia de dividir a equipe e se preparar para um jogo importante na terça-feira foi certo. Só o pênalti, que aí, pênalti, uma bola parada muda bastante a parte tática da equipe, né? Muda, você tem que se expor um pouco mais, o jogador já sai um pouco mais pro jogo, já deixa um time um pouco mais vulnerável. Eles tiveram no segundo tempo chance de matar o jogo até no contra-cá, porque nós ficamos com 2 contra 3, 1 contra 2, e aí é exposição de equipe. Mas eu não quero dizer que a sequência ela é difícil e nós não vamos conseguir resultado. Onde não tem nada escrito nisso aí, nós temos que ir para aquilo que nós temos pela frente. É um momento diferente dos nossos trabalhos. Nós queremos falar, são 15 jogos e, né, a gente perdeu um jogo e nós estamos numa sequência, cara. Mas isso aí eu vou rebater o tempo todinho, vocês vão falar sempre assim, olha, mas a frente é ruim, você perdeu hoje, e aí que não sei o que, vai ficar essa coisa aí. Eu falo o seguinte, se nós tivermos aí as rodadas com uma vitória, nós vamos para 28 pontos. 28 pontos seria uma pontuação próxima a 2 rodadas ou 1,5 de estar ali naquela zona de cima ali. Então, cara, pode ser muito ruim, pode ser muito bom para nós. Não está afirmado assim, vai ser muito ruim para nós. Já falei para você, eu gostei antes, em função do resultado do pênalti, houve uma exposição maior de contragolpe que nós não tivemos tanto no primeiro tempo. Estava 0 a 0, nós tivemos o domínio, criamos bastante jogada, mas não tivemos contundência, né? Mas eles não tiveram contragolpe. No segundo tempo, em função do 1 a 0, nós tivemos que expor muito mais. E é fiel torcedor. Deixe o seu like nesse vídeo, o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto. Até daqui a pouco com o próximo vídeo do Timão.